Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje estudaremos o capítulo 107 com o tema Vinda do Reino. Eu sou Robério Melo e farei o estudo com vocês. Capítulo 107, Vinda do Reino. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz no templo interno. Não surge a comum apreciação porque a maioria dos homens transitam semicegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhes governam, o esforço pode ver somente que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Bem, Emmanuel nos leva a refletir de forma extremamente profunda sobre a questão do proselitismo e sobre como o cristão se deve comportar-se. Nós somos espíritos e estamos aqui para progredir e evoluir sempre. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, os imortais nos trazem o seguinte ensinamento: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta ela é simples, direta e precisa: Jesus. Então, eu pergunto a vocês, se Cristo é nosso modelo, necessitamos de proselitismos? Precisamos converter pessoas? Essa preocupação em converter, em praticar proselitismos é necessária, é válida? Emmanuel nos leva a pensar sobre isso, pois várias vezes nos defrontamos com irmãos tomando essa atitude. Por isso, eu vos faço essas perguntas. Quantas vezes nós nos encontramos diante de situações como essa? E eu pergunto a vocês, ser cristão significa pregar a palavra do Cristo? Significa rebanhar mais prosélitos para a sua religião? Ou mesmo preocupar com a salvação dos semelhantes? Se preocupar com a salvação dos semelhantes, arrebanhar prosélitos, pregar a palavra do Cristo, isso significa ser cristão? A resposta é não. Emmanuel nos relembra a orientação do Mestre Jesus, que nos ensina que o reino de Deus não está no exterior e nem se preocupa com números e vaidades externas. Ele é bem claro com isso. Inclusive ele diz que isso é extremamente ruinoso. Então onde estaria esse reino? Eu pergunto a vocês, se esse reino não está no exterior, não é do exterior, onde estaria esse reino? E a resposta é simples: em nós mesmos, como ele nos lembra. A transformação do reino começará no íntimo das criaturas, construindo a luz dentro do nosso templo divino. Essa luz, em alguns tarda
pois estamos imersos em erros que continuamos a praticar por dezenas de encarnações. Devido à lei do progresso, essa luz será alimentada ao longo das nossas diversas encarnações e vamos depurando nosso espírito e melhorando a cada encarnação o nosso estado evolutivo e a nossa luz. Que bom que existe a lei do progresso. Que bom que as leis divinas nos permitem esse reencontro com as leis divinas. Como ressalta Emmanuel, a carne é digna e venerável, pois o vaso é de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. Interessante que Emmanuel nos coloca entre aspas esse morte ou essa transformação permanente. Por que será que ele coloca dessa forma? Por que será que Emmanuel nos leva a refletir e leva a esse destaque na morte e na transformação permanente? Ora, qual é o objetivo da nossa encarnação? Qual é o objetivo da reencarnação? Não é nos depurarmos, não é nos melhorarmos? Então, quando ele coloca essa morte, não seria a morte dessas depurações, dessas más inclinações? Não seria a transformação permanente, onde esse vaso não seria mais tão fraco, essa carne não seria tão venerável? O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. Emmanuel deixa isso bem claro, né? Quando ele coloca aquilo que está morto ou aquilo que vai morrer. A gente tem essa tendência a classificar as coisas como aquilo que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, que é divino e imortal, ele é totalmente fora dessa característica, totalmente fora dessa classificação. Ele é totalmente inverso essa visão limitada dos seres humanos. Ela é o oposto. Ela não é algo morto ou que vai morrer, pelo contrário. Não precisamos nos preocupar com a vinda do Senhor, pois Jesus nunca nos deixou. Interessante essa colocação. Alguns ainda acreditam que Jesus irá voltar, que Jesus, como foi prometido, entendendo até de forma equivocada o que realmente ele prometeu. Ele prometeu o Consolador, e o Consolador já veio. O Espiritismo é o nosso Consolador prometido. Então, Jesus, ele já estava conosco antes, desde o princípio. Ele sempre esteve, ele sempre estará conosco. Então a gente não há necessidade de você se preocupar com a volta do Cristo. Senão não há sentido nessa colocação, nessa preocupação, né? Jesus sempre esteve conosco e sempre estará. Somos tutelados dele, além de termos nosso particular anjo da guarda. Então, por que se preocupar com a vinda do reino do Senhor? Por quê? Por que termos essa preocupação? Porque ainda hoje, 2000 anos depois, praticamente, ainda permanecemos com as mesmas preocupações, algumas mais exageradas, outras mais amenizadas. Mas por quê? Por que continuamos com essa preocupação? Devemos sim nos preocupar em fazer o quê? Em construir esse reino de Deus no nosso interior, nos transformando-nos moralmente, transformando as nossas más inclinações. Ou, como diz Emmanuel no livro Pão Nosso, cuidando dos nossos defuntos, dos nossos cadáveres internos, porque esses cadáveres, diz ele, atraem esses pássaros que gostam desse tipo de carne, né?
E ele faz uma analogia, logicamente, quando ele coloca isso. Então, meus irmãos, devemos nos preocupar com o quê? Com o reino de Deus externo ou com o reino de Deus interno? O reino de Deus está dentro de nós, está dentro do nosso templo divino. Precisamos cuidar deste templo divino, precisamos nos transformar, precisamos clarear, levar luz às nossas escuridões e más inclinações. Só assim conseguiremos sair deste plano de provas e expiações. Só assim conseguiremos evoluir. Só assim conseguiremos progredir. E aí eu pergunto a vocês, as práticas exteriores, elas têm a validade? Já que a gente tem que se preocupar com o reino de Deus dentro de nós, com as nossas más inclinações, levar luz para dentro de nós mesmos. Essa prática exterior, ela tem necessidade? Dependendo da sinceridade e da ignorância espiritual e ou tradição cultural de uma sociedade, ainda são necessárias e devemos respeitar. O mais importante é nos desvincularmos do que é exterior. Nós, conscientes, precisamos entender que esse tipo de demonstração, que esse tipo de cultura é necessário. Nós temos diferentes níveis de espíritos, então cada um segue aquilo que lhe convém ou aquilo que está adequado à sua condição. Então devemos respeitá-los e não tentar convertê-los. Muito pelo contrário, eles estão no templo deles, no tempo deles. Então, ter uma religião não nos salva. Pregar os ensinamentos do nosso Senhor não é suficiente. Estar com Ele é uma inicial condição libertadora, mas não é tudo. Como Ele próprio nos ensinou e está grafado em Mateus, capítulo 7, versículo de 21 a 23. Então, meus irmãos, ter uma religião, se dizer religioso, não nos salva. Pregar os ensinamentos, saber o Evangelho segundo o Espiritismo decorado, saber todas as 1018 questões do Livro dos Espíritos, não nos faz cristãos. Estar com Ele é libertador, mas não é tudo, como Ele nos ensinou. Nós temos que agir como Ele. Nós temos que progredir, nós temos que nos iluminar. Só assim nós conseguiremos progredir nessa escala moral. Só assim conseguiremos nos transformar, acendendo essa luz dentro de nós. E essa transformação, ela é muito conhecida no meio espírita. Uma transformação moral, reforma íntima. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele discorre algumas palavras sobre esses temas, sobre a qualidade dos bons espíritas. E ele diz o seguinte: também somos esclarecidos pela doutrina que a religião não nos credencia ao reino de Deus, mas sim a prática da caridade, que, resumidamente pelos espíritos superiores, significa benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 886. Então, meus irmãos, que sejamos espíritas, que sejamos cristãos e que sejamos dignos do Mestre, construindo em cada um o reino de Deus em seu coração. Que Deus nos ajude. Essa foi nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. Amanhã estudaremos o capítulo 108. Paz para todos.